Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, nossas aulas serão um pouquinho diferentes, né, a partir de agora, considerando o estado em que se encontra o nosso mundo, né? Mas acredito que nós conseguiremos dar a volta por cima e não teremos problemas em relação aos conteúdos, certo? Na nossa última aula, a gente conversou sobre este livrinho aqui, o Hamlet do Shakespeare. Eu contei para vocês de uma maneira resumida o enredo dele, lembrando que ele é uma leitura da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. Hamlet ele foi escrito então na Inglaterra por Shakespeare, né, um dos maiores nomes da literatura mundial e o escritor que mais tem peças colocadas em palco no mundo, né? Então é um dos grandes nomes, tá bem? Acontece que este livro foi escrito ali na época de 1600. O que estava acontecendo no Brasil nessa época? Na verdade, a gente vai voltar um pouquinho antes dos 1600 e vamos falar dos 1500, quando os europeus buscavam rotas para o comércio, né? E acabaram encontrando a América, certo? E, consequentemente, o Brasil também. Bom, essa primeira literatura, que a gente diz que é o quinhentismo, a literatura quinhentista, ela, na verdade, ela foi mais produzida por viajantes europeus, pelos europeus, do que por brasileiros. Porque é a literatura de informação, é a visão que o estrangeiro tinha do Brasil, né? E da nossa gente, dos índios, no caso. Então, a gente vai dizer que a nossa primeira obra brasileira é este livrinho aqui, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha, que é, assim como vários outros diários, enfim, fizeram a literatura da época, que contava o que eles estavam vendo e encontrando aqui em solo brasileiro, certo? Serão diários de bordos, serão cartas, são coisas assim que vão aparecer nessa literatura. E uma coisa que é bem importante a gente salientar é que o olhar do estrangeiro sobre o brasileiro. A gente tem essa visão, não propriamente seja real. É como o português, principalmente, né? Mas nós temos outros europeus que escreviam também. Mas é como o português enxergava o Brasil e os índios, certo? Há várias obras de pintura também que mostram esse olhar. Inclusive, mostram até as tribos canibais. Que, na verdade, são tribos antropofágicas em que se alimentavam da carne do outro com o intuito de absorver a coragem, principalmente, as qualidades que aquele outro índio teria, né? Mas para o europeu isso era quase não, era uma selvageria. Então existia até um antagonismo em ver o índio como o bom selvagem, né? Inocente, sem pecado nenhum, mas também esse lado escuro dele, né? Por exemplo, do canibalismo. Então era algo que o europeu não conseguia entender. Até porque o europeu, ele era... por questões da igreja, ele acabava não conseguindo entender como que o índio não tinha aquelas tradições que eles tinham. Então, na verdade, essa carta, ela mostra muito bem qual que foi a primeira imagem que eles tiveram. E mostra também que a gente sempre enxerga o que quer. Às vezes não é aquilo, mas a gente quer enxergar aquilo. Então, eu acho interessante a gente falar um pouquinho sobre este livro, tá? Então, aqui, nessa versão que eu tenho, uma versão bem simplesinha, de bolso mesmo, a gente tem uma imagem de como que a carta, ela era, certo? Como ela foi escrita, essa aqui é a imagem original, né? Uma cópia da primeira página. A gente vai ter a transcrição dela exatamente como ela foi escrita, do português da época, que é um português bem complexo, bem difícil de a gente entender, certo? E daí nós temos a transcrição adaptada. E dentro dessa transcrição adaptada, então, eu separei uma parte do texto para ler para vocês, para verificarem como que eles estavam enxergando os índios, certo? Então ele diz assim: essa carta ela foi destinada ao rei de Portugal.
Quando eles vieram a bordo, eles, os índios, o capitão estava sentado em uma cadeira, bem vestido, com um colar muito grande no pescoço e tendo aos pés por estrado um tapete. Sancho de Tovar, Simão Miranda, Nicolau Coelho, Aires Correia e todos nós outros que nesta mesma nau vamos com ele, ficamos sentados no chão pelo grande tapete. Acenderam-se tochas, e eles entraram sem qualquer sinal de cortesia ou de desejo de dirigir-se ao capitão ou a qualquer outra pessoa presente em especial. Então aqui já mostra aquela estranheza em eles não olharem para o capitão de um modo diferente, porque para eles não mudava nada. Todavia, um deles fixou o olhar no colar do capitão e começou a acenar para a terra e logo em seguida para o colar, como querendo dizer que ali havia ouro. Eles queriam muito ouro, né, os portugueses. Então, qualquer coisa que os índios fizessem, eles acreditavam que eles estavam fazendo referência ao ouro e prata que eles gostariam que os portugueses levassem embora do Brasil. Fixou igualmente um castiçal de prata e da mesma maneira acenava para a terra e logo em seguida para o colar, como querendo dizer que lá também houvesse prata. Mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão traz consigo. Pegaram-no logo com a mão e acenavam para a terra, como a dizer que ali os havia. Mostraram-lhes um carneiro, não fizeram caso dele. Uma galinha, quase tiveram medo dela. Não lhes queriam tocar, para logo depois tomá-la com grande espanto nos olhos. Deram-lhes de comer pão e peixe cozido, confeitos, bolos, mel e figos passados. Não quiseram comer quase nada de tudo aquilo. E se provavam alguma coisa, logo a cuspiam com nojo. Trouxeram-lhes vinho numa taça, mas apenas haviam provado o sabor. Imediatamente demonstraram de não gostar e não mais quiseram. Trouxeram-lhes água num jarro, não beberam. Apenas bochechavam, lavando as bocas e logo lançavam fora. Um deles viu umas contas de rosário brancas, mostrou que as queria, pegou-as, folgou muito com elas e colocou-as no pescoço. Depois tirou-as e com elas envolveu os braços e acenava para a terra e logo para as contas e para o colar do capitão, como querendo dizer que dariam ouro por aquilo. Nós assim o traduzíamos porque esse era o nosso maior desejo. Então aqui já fica clara que eles sabem também, né, que essa opinião deles é porque eles queriam que aquilo acontecesse. Mas se ele queria dizer que levaria as contas e mais o colar, isso nós não desejávamos compreender, porque tal coisa não aceitaríamos fazer. Mas logo depois ele devolveu as contas a quem lhe dera. Então vejam que é a imagem que eles enxergam os índios, que os europeus, nesse caso os portugueses, eles tiveram então dos índios nesse primeiro contato, tá? Então essa literatura em que vai falando da terra, dos índios, é uma literatura de informação, é a nossa primeira literatura brasileira, chamada quinhentista. Temos que imaginar a questão histórica por trás disso, no sentido de que tudo era mato, né? E demorou tempo para que o Brasil começasse a ter mais movimento europeu, né? Mas, na verdade, se transformou também num refúgio para os aventureiros da época, os viajantes, os mochileiros da época, que queriam ver o que era essa nova terra tão diferente, tá bem? Então, esse é o quinhentismo. Na nossa próxima aula, a gente conversa mais. Um beijo. Boa semana.